O professor Cláudio está aqui em Aracaju a convite da Unimed, né? Unimed Exato. Sergipe. Ele que é diretor-presidente da CRM Consultoria, empresa sediada no Rio de Janeiro, e ministrando 2 palestras sobre tendência da assistência médica hospitalar, gerenciamento de seus custos. Gostaria que o senhor pudesse sintetizar e resumir esse tema dessas palestras. Eu vou fazer um breve histórico da situação da saúde no Brasil. Basicamente, você tem 2 grandes setores, o público e o privado, onde o privado tem cerca de 20%, atende cerca de 20% da população brasileira, e evidentemente quanto maior for a participação do setor privado, melhor para o setor público, na medida em que os parcos recursos passam a ser direcionados para a população de mais baixa renda. Só que esse setor privado, ele hoje vive um problema sério, porque ele basicamente tem 3 pontas. Uma são as operadoras, ou seja, as Unimedes, etc. Outras é a rede credenciada, médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, e outras são os usuários, os consumidores. E todos os 3 estão em situação péssima. A ponta dos usuários não precisa dizer que a população está sem dinheiro. Mas as operadoras estão atravessando uma fase muito difícil, assim como os hospitais, etc, etc. As operadoras, basicamente, começaram a ter problema depois de 94, quando houve o Plano Real. Por quê? Porque as operadoras de saúde, ou seja, os planos de saúde, elas recebiam as mensalidades em pré-pagamento e passavam 60, 70 dias com aquele dinheiro até devolver isso à rede de hospitais, médicos, etc. Evidentemente, com a inflação de 60%, 70%, aquilo significava uma margem de lucro brutal. O que aconteceu dentro desse sistema? Isso encobriu muito uma questão gerencial de péssima qualidade, porque não precisava gerenciar nada, a inflação era suficiente para gerar lucros bastante significativos. Quando cessou a inflação, o custo da assistência à saúde, que sempre foi mais alto do que qualquer índice convencional de preço, apareceu. E aí você começa a ter problemas sérios de gerenciamento de custos dentro desse setor. E hoje, esse setor vive um dilema, que é exatamente dar tratos à bola para conseguir oferecer produtos ou serviços a preços compatíveis com a renda da população. Porque hoje você usuário de um plano de saúde, está completamente com a sua renda completamente comprometido, o que significa dizer que você é um alvo fácil de sair do sistema. Então, hoje, toda operadora que se preze, que tem por objetivo crescer o número de usuários, pretende ou entende como fundamental reduzir os seus preços, criar produtos compatíveis com a renda da população. E é dentro desse sentido que a Unimed está tentando ampliar o seu número de usuários. Agora, isso evidentemente não é uma tarefa simples. É verdade. A obrigatoriedade de atender casos que antigamente não eram atendidos, como doenças tipo AIDS e outros, isso aí, complicou também a vida dos planos de saúde? Certamente. Quer dizer, a nova legislação, que passou a vigorar 2 anos atrás, realmente significa uma elevação de custos. Mas eu, particularmente, diria, meio que sem medo de errar e abusando um pouco dessa posição de consultor, porque a consultoria permite isso, eu diria que muito mais do que isso você tem a má administração. O que não é nem o caso da Unimed, que a Unimed daqui de Sergipe, sem nenhuma demagogia, é bastante bem estruturado. Mas, de uma maneira geral, o segmento teve os seus custos elevados por conta da nova legislação. No entanto, eu diria que a má administração ainda é um fator preponderante dos custos elevados. Ou seja, eles precisam correr atrás de cerca de 20, 30 anos de uma gestão protegida pelo processo inflacionário brasileiro. Então isso prova, o professor Cláudio, de que somente com a má administração é que esses planos, alguns deles, chegam até a quebrar, a fechar, porque a relação custo-benefício, o que o cliente paga e o que ele consome proporcionalmente possibilita uma margem de lucro relativamente folgada. Não, hoje eu não diria isso. Isto acontecia na ocasião da inflação. Certo. Hoje não, hoje as margens são muito estreitas e esse tripé, operadora, rede e usuário, estão em situação muito difícil. Sim, mas existem pessoas aí que passam anos e anos e anos sem utilizar o plano. Mas mesmo assim, isso é uma atividade de seguro, praticamente. A minoria que utiliza
gasta muito e, sobretudo, gasta mal. Nós temos hoje um processo de má utilização de planos. É o turismo de consultório, é a fraude, muitas vezes causada até pelo próprio médico, é o pedido de exames exacerbado. Hoje um indivíduo vai num médico e se o médico não receitar um leque de 5, 6 exames, ele acha que o médico não é de boa qualidade, ele vai num outro que pede. Então há um círculo vicioso que só pode ser rompido através do que eu chamo de um marketing positivo, porque o marketing hoje da saúde, da assistência à saúde, está todo focado na doença e não na saúde, não naquilo, na prevenção, etc, etc. E uma das formas de você quebrar o paradigma é exatamente você fazer um marketing, uma propaganda em cima do consumidor, dizendo que venha para o meu plano de saúde, porque o meu plano de saúde é um plano de saúde e não um plano de doença, ou seja, é um plano que vai tratar da sua saúde no futuro, vai fazer ações preventivas em cima de você, etc. E não apenas oferecer os melhores equipamentos, a maior abundância de consultas possíveis, etc. Certo. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui, viu, professor? Muito obrigado. Feliz estada em Aracaju.